Eba! Estamos ao vivo. Olá, pessoal, bom dia! Sexta-feira, maravilha! E agora aqui tá começando o verão. Que bom, finalmente! Dias de sol. Vocês estão me escutando bem? Conseguem me ouvir bem? Ótimo! Que legal! Bom, hoje nós vamos falar sobre o que mudou no Tribunal de Roma com relação ao processo judicial de cidadania italiana. Para quem não me conhece, meu nome é Daiane Marangoni, eu sou advogada ítalo-brasileira e eu trabalho com processos de cidadania italiana judicial desde 2012. O que eu gostaria de conversar com vocês hoje, nesse bate-papo ao vivo, é para explicar como que funciona o processo judicial, levando em consideração essa mudança na legislação em 2017. Praticamente foi criada uma vara especial para cuidar dos processos de cidadania. Não é bem assim a história. Até então, os processos de cidadania, eles corriam na vara 1, na sezione 1 do Tribunal de Roma, que é a mesma vara que cuida dos processos de separação, divórcio e muitas outras matérias, inclusive as matérias referentes a refugiado político. E essa vara estava muito cheia já, né? Já estava com uma demanda muito grande. E estava tendo um problema com relação à proteção internacional, né? Refugiados políticos, estava tendo muita demora, né? Para decidir essa matéria. E daí foi criada, então foi através de um decreto-lei que depois virou lei. Se eu não me engano, é a número 46 de 2017, tá? Foi instituída essa nova vara, então, que passou a cuidar da matéria de proteção internacional e tudo o que gira em torno disso, incluindo o status de cidadania italiana, certo? Portanto, antes dessa mudança processual, os processos de cidadania italiana, via materna, por exemplo, eles eram propostos no Tribunal de Roma e a vara competente era a seção 1. O rito processual desse processo era ordinário, era um pouquinho mais demorado. A novidade dessa nova vara, dessa vara especial, foi justamente essa, que ela transformou o que era então o rito ordinário, para o rito sumário. Em teoria, isso foi uma coisa boa, porque o rito sumário é um rito mais rápido do processo, ele é mais curtinho, prevê menos etapas. Mas eu digo que é só na teoria, porque na prática isso não aconteceu. Enfim, a gente já vai chegar até lá. Mas não querendo entrar muito no mérito da coisa técnica, e explicando qual era a diferença dos processos antes de setembro de 2017, protocolados antes de setembro de 2017, e aqueles depois de setembro de 2017, são os seguintes. Bom, o processo dessa nova vara, ele passou a ser iniciado com
o que a gente chama de recurso 702 bis, tá? Que é o recurso previsto pelo Código de Processo Civil para esse tipo de procedimento. E ao invés de 2 audiências, que até então o processo de cidadania passava no rito anterior, ele passou a ter só uma audiência, tá? Então, basicamente era assim, você protocolava o recurso, daí o recurso ele ia para a vara competente, que é a vara especial, e o tribunal designava o juiz aleatoriamente, tá? Por uma questão de imparcialidade, do jeitinho que acontece no Brasil. E o juiz, então, com base na agenda dele, agendava a data da audiência, tá ok? E daí a gente precisava notificar a parte contrária, que nesse caso do processo de cidadania é o Ministério do Interior italiano, dentro do prazo legal. Então, assim, facilitou muito essa mudança processual, porque o processo prevê menos etapas do que o anterior. Mas nessa mudança, nessa adaptação que inevitavelmente os processos tiveram que passar, acabou que entre uma fase e outra do processo se passaram muitos meses e hoje ainda é assim. A vara hoje está demorando um pouquinho para fazer as designações dos juízes, para agendar a data da audiência, e eles alegam que estão com poucos funcionários. É verdade, tá? Eles têm muita demanda. Essa vara, como eu falei, não cuida só de processo de cidadania, eles cuidam também da matéria de refugiado político, proteção internacional. E eles têm muito trabalho. Mas acontece que nos últimos meses tem demorado um pouquinho realmente. Isso é uma coisa que está causando muito comentário nos fóruns da vida. Porque as pessoas elas ficam muito agitadas, elas ficam ansiosas. E elas seguem, às vezes, outras pessoas que também estão com um processo semelhante, correndo, e por que o dela agendou agora e o meu não, e por que o processo do fulano demorou 8 meses e o meu já passou 1 ano e meio e nada. Então, assim, a gente depende muito das autoridades competentes nesse caso, tá? A gente depende principalmente do juiz, da demanda de trabalho dele, para que a coisa seja mais rápida, tá? Bom, e não dá para saber, viu? Não são todos os processos que estão demorando, vai depender muito do caso concreto. Teve processo que foi rapidíssimo, em pouquíssimos meses já se concluiu, e também processos que estão desde dezembro de 2017 e ainda estão para se concluir. Bom, fato é que nessa mudança também, para deixar o processo muito mais rápido, ao invés da decisão ser monocrática, né, do colégio, antes do processo, quem decidia não era o juiz, era um colégio de juízes, 3 juízes, tá? E agora não, agora é um único juiz. Facilita bastante. Mas a gente precisa só aguardar que essa organização, que é recente, né, essa mudança foi recente, ela ainda não foi estabilizada. Ela me parece que agora não é oficial, mas
parece que as designações dos juízes estão paradas porque vão entrar outros juízes na vara para dar conta do recado. E não é oficial, tá, gente? Isso é uma coisa que as pessoas comentam aí nos corredores da vida, nos corredores dos tribunais. Mas o fato é que faz sentido isso. Por quê? Porque se eles fazem a distribuição desses processos para os juízes da vara agora, e entrando novos juízes, eles precisam redistribuir isso daí. Isso quer dizer que fica essa substituição de juiz e você recebe a notificação que o juiz foi substituído pelo fulano de tal, depois substitui de novo por fulano de tal. E isso aconteceu no ano passado, efetivamente. Era uma dor de cabeça, porque as pessoas ficavam muito mais ansiosas, né? Ah, como assim? Tava com o juiz X, agora passou para o juiz Y e depois de 2 meses passou para o juiz Z? O que está acontecendo? Porque o juiz, quando ele pega o processo, ele agenda a data da audiência. E se esse processo passa para um outro juiz, vai ter, não necessariamente, mas na maioria dos casos, essa audiência vai ter que ser remarcada com base na agenda desse novo juiz substituto. Então, eu acredito que se efetivamente vão entrar novos juízes na vara especial, essa espera é uma coisa boa, porque vamos evitar esse troca-troca de juízes e mudanças da data da audiência. No ano passado, acontecia com muita frequência, principalmente no final do ano passado, esse probleminha que eu falei, né? De substituição dos juízes e tal, porque eles estavam ainda... existia ainda uma fase de adaptação aí dessa nova vara. E daí aconteceu de processos terem a audiência remarcada 3 vezes. Mas não a distância de algumas semanas, a distância de meses. Às vezes chegava até de 1 ano. E não é uma coisa positiva, com certeza. Bom, se vocês tiverem alguma pergunta, eu não estou acompanhando aqui. Bom, eu estou tentando acompanhar, mas deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa aqui. Não sei se alguém perguntou alguma coisa. Vamos ver. Olha, eu não tô vendo nenhuma pergunta, pelo menos não está aparecendo aqui para mim. Bom, então basicamente como é que funciona? Aí tem um do JPA Romano. Bom dia. Quanto aos processos judiciais via paterna, já existe jurisprudência? Então, jurisprudência existe sim, tá? Mas não é uma jurisprudência consolidada como aquela de via materna. A gente ainda tá um pouco caminhando em ovos. Uma expressão italiana, eu não sei nem se em português isso faria sentido, mas no sentido de que a gente está indo passo a passo, devagarinho, porque tem sentença favorável, sim, mas a gente depende do juiz que pegar o processo, da interpretação dele, com relação à documentação que foi juntada, do caso concreto em si. Então, não sei o que te dizer, eu não tenho nada para dizer por enquanto, assim, né? É uma coisa nova, mas os juízes,
Digamos que os juízes têm reconhecido, sim, os casos de via paterna. Na verdade, não é que o caso de via paterna, né? Os casos de via paterna são aqueles casos que a pessoa já ingressou com um pedido por via administrativa através do consulado e, com base na presunção da demora para ser convocado, o requerente entra com processo judicial para que o juiz reconheça a cidadania na sentença, né? Judicialmente. Caso contrário, ele teria que aguardar esses 10, 8 anos, dependendo de qual consulado for, tá? É esse o processo de via materna, pelo que me consta, tá? O JPA romano, se você souber de mais alguma outra coisa, você me diz. Daí tem a via paterna, quando a via paterna ela é negada, porque assim, gente, via paterna e também via materna sem impedimento é um processo que precisa ser feito por via administrativa. Não é uma faculdade do requerente fazer por via judicial ou via administrativa. Não, tem que ser feita por via administrativa, através do lugar da autoridade de onde você é residente. Se você é residente no exterior, no Brasil, por exemplo, vai ser o consulado italiano da sua jurisdição. Se você é residente na Itália, vai ser o comune de residência, tá? Então, no passado, algumas pessoas tentaram ingressar com um processo cuja transmissão não tinha nenhum impedimento, mas não tinham feito o pedido administrativo. O juiz se declarou incompetente, porque a competência é do consulado ou do comune, e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, tá? Com base nisso, porque a pessoa ela tinha que ter buscado a via administrativa. Então, essa questão de se basear na demora do consulado é uma justificativa, digamos assim, para fazer a via judicial. Justificativa entre aspas, tá? Porque, na verdade, ocorre sim um desrespeito ao direito. Porque esperar 10 anos na fila para ser convocado para apresentar a documentação original não é que o processo dura 10 anos, não. 10 anos dura o tempo que você aguarda para ser convocado a apresentar a documentação, depois ainda tem o tempo do processo em si. Não é cercear o direito da pessoa. Um direito que, segundo a lei italiana, ela tem desde o nascimento, tá ok? A Shirley perguntou qual é o valor das custas processuais. Olha, Shirley, depende um pouquinho do caso concreto, tá? Só para protocolar o processo, de custas iniciais mesmo, são por volta de 300 euros, aproximadamente, tá? E depois tem todas as outras despesas durante o processo. Então, assim, vai depender um pouco de como trabalha também o profissional. Olha, até minha tia querida tá aí. Oi, tia! Isso, pessoal, mandem coraçõezinhos. Adoro coraçõezinhos, que daí o Instagram vai entender que vale a pena propagar essas informações. Bom, o que acontece então? Qual que é as etapas do processo judicial hoje, tá? Do rito sumário. Então, o processo vai fazer o seguinte, ele vai ser em palavras pobres, tá? Para ser bem simples na explicação. O processo vai ser protocolado. Depois, o processo vai para vara especial, né? A vara vai designar, o tribunal, né? Vai designar o juiz
que vai ser responsável pelo processo. O juiz vai agendar a data da audiência, tá? Na data da audiência, o que acontece? Alguma coisa decidida? Não, não se decide nada na data da audiência. O que acontece é que, na prática, é que os juízes, eles dão uma olhadinha rápida no processo, na documentação, eles não ficam olhando documento por documento, tá? Não tem nem tempo hábil para isso, porque numa mesma manhã eles marcam várias audiências para aquele mesmo horário. Então, eles se limitam a verificar num primeiro momento se existem os pressupostos processuais para aquele recurso, tá? Depois, eles verificam se a notificação da parte contrária foi feita em tempo correto. Então, toda a parte técnica, né? Dão uma olhadinha meio por cima da documentação, a maioria deles faz assim. Tem juízes que eles já chegam na audiência com algumas anotações na documentação, tá? Para eles lembrar. Quer dizer que eles já olharam antes, mas nem sempre é assim. E ele se reserva para decidir o mérito num segundo momento. Então, nada é dito. A parte contrária, nesse caso, o polo passivo desse processo, é o Ministério do Interior. E já há muito tempo, o Ministério do Interior não manda mais, não se constitui, né? Não manda mais o advogado deles comparecer na audiência. Porque tem muita sentença já favorável nesse sentido. Então, quando eles se constituem, geralmente eles não entram no mérito da questão. É mais para a questão das despesas de sucumbência, tá? Então, não tem nada a ver com a matéria em si, daquilo que está sendo julgado. Então, depois da audiência, se tudo corre bem, o processo ele segue para a conclusão. E a gente aguarda, então, a decisão do juiz. No processo anterior, era a sentença, tá? E o processo anterior, o ordinário, ele previa 2 audiências, tá ok? A princípio. Já nesse processo, por ele ser rito sumário, tecnicamente a gente não fala em sentença, a gente fala em ordenança, tá? Que é a decisão, é a mesma coisa, mas é uma coisa técnica. Daí as pessoas, eu explico isso porque às vezes a pessoa vê a cópia da decisão e elas esperam ler a palavra sentença, mas na verdade por uma questão do rito processual mesmo, a decisão é a ordenança, tá ok? E daí, com a decisão favorável, a gente precisa aguardar o trânsito em julgado, que é a sentença definitiva, certo? Quando nenhuma das partes podem recorrer. Obtendo isso daí, já é possível pedir a transcrição dos registros de nascimento no comune competente, tá? Que, nesse caso, é o comune do antenato, se a pessoa não reside na Itália. Na maioria dos casos, né? Quais são os processos legais após protocolação materna? Não sei se eu entendi bem, Davi, mas você me perguntou as etapas. Então, as etapas são essas. Você protocola e o processo vai para a vara, depois vai para a mão do juiz, depois o juiz designa a audiência, depois a gente faz a audiência, depois o processo vai para a decisão e sai a decisão, a gente é notificado da decisão e a gente depois, se for a decisão favorável, aguarda o trânsito em julgado. Se não for favorável, raramente isso acontece em via materna, tá? Raramente. Acho que nunca. Eu, particularmente, por sorte, eu não sei,
Isso nunca aconteceu. Não sei com os colegas, né? Mas a via materna é assim, ela já está bem consolidada. Então, para o juiz negar, ele não vai se basear na questão da transmissão pela mulher. Provavelmente ele vai achar alguma coisa de errado na documentação, entendeu? Falando nos casos, né? Nos casos concretos da vida. Vocês têm mais alguma... Vocês estão quietinhos hoje? Será que eu não tô vendo aqui? Vocês estão tão quietinhos hoje? Certo. Estou realizando minhas buscas para o processo judicial via paterna, mas ainda não consegui encontrar a certidão de nascimento dele. Mas já consegui encontrar da minha bisavó, que nasceu em 1879 em Salerno. Então, é via administrativa, porque se a sua bisavó casou com um italiano, é via paterna, não dá para fazer via materna, porque a gente não tem impedimento legal. É viável realizar o processo judicial via materna? Sim, é a única forma de você obter. Ah, não, é porque é a mesma pessoa que me perguntou. Então, no seu caso, não é uma via materna, porque não tem um impedimento legal. Ela se casou com um italiano, tá? A gente exclui essa questão da via materna, no seu caso concreto. Não consigo mais informações nos cartórios, óbito, casamento. Como contrato seu serviço para realizar essas buscas? Olha, o escritório não faz esse tipo de busca, tá? Você tem que procurar um profissional no Brasil. Daquilo que eu entendi, você está procurando isso nos cartórios, né, no Brasil, para facilitar isso daí. Eu costumo dizer que a parte mais difícil do processo de cidadania é a reunião da documentação, porque primeiro que você tem que achar documentos muito antigos e depois que não é fácil ficar contatando lá e ali. Mas uma vez que você reúne tudo, já é meio caminho andado. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Se vocês não têm nenhuma dúvida, quer dizer que tudo está claro, tá bem tranquilo, bem cristalino. Tentei não entrar muito na parte técnica da questão, mas é difícil você falar sobre mudanças processuais sem ter que tocar a parte técnica. Vocês estão sentindo que eu tô toda trancada por causa da minha alergia. E aqui, sendo primavera, é complicado. Uma coisa importante dos processos judiciais é que durante o mês de agosto, de dia 1º de agosto ao dia 30 de agosto, 31, tem o recesso forense, tá? As férias forenses. E os prazos, eles se congelam. É um período em que os juízes, advogados costumam tirar férias. Outros advogados. Mas para avisá-los, porque às vezes a pessoa está aguardando que saia a data da audiência, então muito provavelmente nesta data não vai ter nenhuma audiência. Os juízes, eles marcam com bastante antecedência e esse agendamento da audiência, quando ele agenda a audiência, tem que ter pelo menos 2 meses de tempo entre o agendamento e a audiência em si, a data da audiência, porque existe um prazo que as partes têm
para notificar a parte contrária e a parte contrária se constituir, tá? Então, mínimo 60 dias. Mas geralmente eles agendam com vários meses, tá? Eu sei que alguns juízes já estão agendando para 2021. São poucos até agora, mas vamos ver se a coisa se desbloqueia com essa entrada, né? Parece que vai entrar nesses novos juízes. Olá, Silvana, Terezinha. Então, Johnny, eu comentei já sobre a pausa das designações. É isso daí. O pessoal, oficialmente, eles dizem que estão assim de trabalho na vara. É verdade. Mas eu acho que tem alguma outra coisa aí, né? Que o pessoal está comentando que vão entrar novos juízes e por isso que eles não querem designar agora, porque senão vão ter que remanejar todos os juízes. Vai ser um trabalho a mais para a vara, ter que notificar todas as partes, avisando dessa substituição do juiz. Imagina, piora a situação. Vamos aguardar mais um pouquinho. Bom, a gente já está em meados de junho. Aí a gente tem o mês de julho aí, que é um mês ainda de trabalho útil, né? E agosto é a pausa das férias forenses. Levando em consideração que aqui até o ano acadêmico começa em setembro, então o ano depois, o que não for marcado para julho, começa a acontecer a partir de setembro. Protocolos e tudo mais, tá ok? Se não tem outras dúvidas, pessoal, eu vou encerrar por aqui o nosso bate-papo. Eu acho que é um assunto um pouquinho não tão interessante às vezes, por ser um pouquinho mais técnico, mas é uma coisa que gera muita dúvida nas pessoas e eu acho que precisaria ser mais esclarecido pelos profissionais que trabalham nessa área, tá? Porque geralmente, quando as pessoas estão do outro lado do oceano e elas estão fazendo um processo judicial à distância e elas gastaram tanta energia mental procurando essa documentação e dinheiro, apostilando e traduzindo, chega no momento de fazer o processo que elas ficam aflitas. E eu entendo muito bem esse lado, né? Porque efetivamente não é fácil, principalmente se o profissional não fala o português. É uma coisa que dificulta um pouquinho o contato, né? Mas se tivesse mais informação, eu acho que seria melhor e o profissional estaria dando um cuidado a mais, né? É isso. Obrigada pela participação de vocês. Eu vou deixar esse bate-papo disponibilizado no YouTube. Então, vocês, se tiverem interesse em verificar de novo, ver de novo essa reprise, ou assiste aqui no Instagram, né, que fica disponível por 24 horas, ou se não, tem mais matéria lá no canal do YouTube, tá bom? Um abraço, um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.